Vigia. Irmão, você vê o que o demônio está tentando contra as crianças esse tempo. A coisa não é brincadeira. Estão querendo a todo custo tirar a inocência das nossas crianças. Estão querendo a todo custo acelerar as coisas na vida das crianças, coisas que elas não têm que saber, coisas que antes da idade, enfim, querendo tirar das crianças a pureza, que é uma das coisas que Jesus falou muito a respeito das crianças, que é a pureza, que nós temos que ser igual a elas. Não deixa, irmão. Luta com unhas e dentes para que isso não seja tirado das crianças. Amém? O diabo está fazendo de tudo. Já vou dar um puxãozinho de orelha aí. Por exemplo, nós tivemos agora, dia 31, tal do Halloween. Posso ser sincero com você? Filho, filha de cristão, você que é cristão, você não comemora Halloween. Eu compartilhei algumas coisas nas minhas redes sociais, da onde vem, procura pesquisar o princípio dessa festa maldita. Aí vai lá o pai, a mãe que é cristão, veste o filho de capeta. Misericórdia, irmão. Veste a filha de demônio. Aí veste o filhinho lá, pega a criança inocentinha, veste de morte. Você não sabe o que você está fazendo? Aquilo ali Você sabe que o mundo espiritual é simbólico. Eu falei domingo passado aqui que o Joás não entendeu isso, que cada flecha que ele estava tirando na terra seria uma vitória que ele teria depois contra o inimigo. E tem gente que não entende o quanto o mundo espiritual é simbólico. O que você está fazendo aqui é simbólico. Aí coloca aquelas roupas nas crianças, né? Pega lá e coloca uma faca atravessada, coloca não sei o quê. E você agora é um fantasma, você agora é uma bruxinha. Você agora... Não, irmão, misericórdia, não faça isso, tá bom? Talvez você tenha feito sem nenhuma maldade, ou até sem um entendimento. Pastor, eu não achava que era tão sério assim, para mim não tinha nada a ver, mas tem. E tem muito, hein? Toma muito cuidado com as suas crianças. Amém? Não é a mensagem de hoje, mas é válido esse aviso. Mas nós vamos entrar na palavra de hoje. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela lá em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, verso 14. É lá que nós vamos começar, em nome de Jesus. Só lembrando para quem não estava domingo passado, nós falamos aqui a respeito do rei Joás. A Bíblia fala que Joás foi rei em Israel, na época em que Eliseu era profeta. E Eliseu foi um dos maiores profetas da Bíblia em questão de sinais e maravilhas. Ele foi ousado, o profeta Eliseu, e Elias foi considerado na Bíblia um grande profeta também, e o Eliseu pediu para Elias porção dobrada de tudo que Elias tinha feito. Então, se o Eliseu fez 10, o Elias fez 10, o Eliseu fez 20. Não teve profeta que fez tantas maravilhas, fora Jesus, é claro, tanto quanto Eliseu. E o Eliseu estava no final da vida dele já. E o Joás chega para falar com ele, e ele, antes de partir, ele queria deixar uma bênção para Joás. E ele fala para o rei Joás: pega o arco, pega as flechas. Aí o rei Joás vai lá e coloca a mão dele no arco e coloca a mão na flecha. E uma coisa que eu expliquei para você aqui, o Eliseu diz assim, coloca a tua mão sobre o arco e sobre a flecha. O rei Joás coloca, e o Eliseu vem e coloca as mãos dele sobre as mãos do rei Joás. O que eu expliquei para você? Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem que os outros façam tudo por elas. Pastor, ora aí para mim. Você vai chamar alguém para vir para a igreja? Fala assim para a pessoa, vamos lá, você precisa ouvir a palavra, buscar Deus. Para mim não dá, vai você lá e ora por mim. É assim ou não é? Ora por mim, faz por mim. Não. Lembra, você pode receber um reforço. O que é um reforço? Aqui, mão sobre a mão. Mas o esforço tem que ser seu, a tua mão tem que estar lá. Isso é insubstituível. A tua oração é insubstituível, o teu clamor é insubstituível. Não queira, meu irmão, que alguém faça no seu lugar, porque isso não vai funcionar. Glória a Deus por alguém que te ajuda. Deus sempre vai colocar pessoas para reforçar a nossa oração, a nossa caminhada com Deus, mas não para fazer no nosso lugar. Lembra que eu falei como é que ensina uma criança a escrever? Pega a caneta aí, filho, pega a caneta, filha, coloca a sua mão, você coloca a mão em cima da mão, você que já sabe, e reforça. Porque se ele não fizer junto, ele não vai o quê? Aprender. O que você acha que o pastor faz na igreja, por exemplo? Esse propósito que nós estamos, irmãos, todo mundo nós vamos estar nessa fé. Quero propor para você um desafio, toda madrugada nós vamos estar em oração. Por quê? Porque eu preciso, mas você também precisa. Então isso é uma maneira de trazer você para colocar a tua mão também. O jejum, para que isso? Meu irmão, você acha que isso é à toa? É inútil? Acho que o pastor não fica inventando essas coisas para poder, sei lá,
segurar a pessoa na igreja, não, é porque você precisa e eu preciso dessa disciplina, desse esforço. Lembra que desde o começo Deus tem falado conosco, desde os dias de João Batista até quando? Até agora, não se esqueça nisso, isso não vai mudar. O esforço é uma questão que não vai mudar. Isso, se alguém abrir a Bíblia, lembra que eu falei daqui 1000 anos, se a gente ainda estiver aqui, eu acredito que Jesus já tenha voltado. Mas se daqui 1000 anos alguém abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 11, verso 12, vai ler lá, que desde os dias de João Batista até agora, quer dizer, daqui 1000 anos vai continuar. O que, pastor? Se esforçam pelo reino de Deus, e o que se esforça se apodera dele. O reino de Deus é tomado por esforço. Até para entrar no céu, irmão, como eu estou dizendo a você, ninguém vai chegar lá sem se esforçar. E se alguém tirar o esforço da caminhada para entrar no céu, foge, porque está criando uma outra doutrina. Eu até brinquei, a tendência é que no mundo natural, as coisas fiquem cada vez mais fáceis, precisem de cada vez menos esforço, né? Como eu falei, vai chegar um dia aí, que já estão lançando aí, um robô que vai lavar sua roupa, que vai fazer a comida para você, que vai estender ela no varal. Hoje você tem que dirigir, já não é tanto esforço, né? Mas tem que dirigir um carro ou uma moto para vir na igreja, mas chegar um dia que o carro vai parar lá e vai trazer você não vai precisar dirigir mais. Só que as pessoas estão confundindo isso com o mundo espiritual. Não, no mundo espiritual, irmão, não vai ficar mais fácil, o esforço não vai diminuir. A tendência, na verdade, você quer que eu te diga a verdade? É que quanto mais estiver perto da volta de Jesus, mais esforço vai ser necessário para servir a Deus. Mais esforço. Você vai ter que se esforçar cada vez mais. Não vai ter como fugir disso. Eu te pergunto, dá para você seguir realmente a Jesus sem uma vida de oração? E dá para ter uma vida de oração sem esforço? Se tiver, me ensina, porque eu não sei. Irmão, até hoje. Mas o senhor é pastor, mas eu sou sincero. Até hoje, para mim orar, eu tenho que me esforçar. E me esforçar muito. Tem, pastor? Tem, porque minha carne não quer. Eu me converti, minha carne não. Fala para o irmão do seu lado, você se converte, sua carne não. A sua carne continua sendo pecadora. Ela continua gostando do pecado, sim ou não? Sim. Então o que você tem que fazer? Fortalecer o espírito. Porque enquanto você estiver aqui nessa carne, ela vai gostar de pecado. Só vai ficar fácil depois que nós sairmos desse corpo, que Paulo fala que é um corpo... Isso, exatamente. É um corpo corrupto, né? É a lei que rege esse corpo, é a lei do pecado. Não tem jeito. Então hoje tem que fazer esforço. Tem como ser obediente sem se esforçar? Obediência à palavra, tem como? Não tem, irmão, porque se uma pessoa vir te dar um tapa do lado direito, o que você quer fazer? Não, você quer dar 2. Ou é só eu? Nossa, pastor. Ué, você é ser humano, sim ou não? Não, irmão, para você não dar outro, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar, sim ou não? E muito. A pessoa te xinga, o que você quer fazer? Você quer xingar de volta. Só que a Bíblia fala assim, orai pelos que vos perseguem e vos... Irmão, tem que se esforçar muito para fazer isso. Orar por quem te persegue. Orar por quem te maltrata. Sim ou não? Então, se alguém tirar essa questão de esforço, irmão, da Bíblia, cai fora. Se um dia alguém abrir uma igreja e vem para cá. Por quê? Porque a igreja aqui como é que chamamos? O negócio que tem poupa tempo. Ou abrir uma igreja, poupa esforço. Aqui você não precisa se esforçar. Você quer beber? Pode beber. Quer fumar? Pode fumar. Quer prostituir? Não tem problema. O que você quer mais? Assim, eu gosto de vez em quando de dar uma puladinha na cerca, sabe, pastor? Tem minha mulher, meu marido, mas assim, eu não estou morto, né? Não, aqui pode vir. Eu vou falar uma coisa para você. Primeira coisa que vai acontecer, essa igreja estará cheia. Como tem muitas que estão aí. Porque o ser humano gosta de menos esforço e mais resultado. Só que você sabe que não existe. Como que é o caminho que conduz à vida eterna? Estreito, apertado. E a porta? Estreita, que conduz à vida eterna. Não tem jeito. Irmão. Como é que você anda num caminho apertado? Com esforço. Como é que você passa por uma porta estreita? Com esforço.
Irmão, para passar numa porta estreita, você não pode carregar muita coisa. Você não pode passar numa porta estreita com um monte de mala, com bens, com amizades, Não, você vai ter que renunciar muita coisa. Você está aqui nessa manhã foi porque você fez um esforço. Porque num friozinho desse, essa chuvinha maravilhosa, tem gente que, é só Deus mesmo. Acho que, eu não queria estar na pele de Deus. Porque Deus, a pessoa está, Deus, manda chuva, Senhor. Está precisando tanto, aí Deus manda chuva. O dia que Deus manda, ela fala assim, hoje está tão gostoso para dormir, não vou na igreja não. Sim ou não? Sim. Você teve que se esforçar para estar aqui. Porque quem não se esforçou ficou lá dormindo, ficou debaixo das cobertas. Deus entende. Deus sabe que eu trabalhei muito. Claro, mas quem te deu o trabalho? Foi Deus. Então, no mínimo, um esforço para agradecer Ele no primeiro dia da semana. É o que Ele espera que a gente faça. Então, tirou o esforço da vida com Deus, esquece, porque não existe. Não tem como ter uma vida de oração sem esforço, uma vida de obediência sem esforço, e uma vida santa, uma vida de santidade sem esforço. Tem que ter renúncia, e renúncia não é fácil. É aquilo que você gosta, é aquilo que você quer fazer, mas que você vai dizer não, por amor a Cristo, por amor à palavra. Diga glória a Deus. Amém? Agora vamos para a mensagem de hoje. Mateus capítulo 25, rapidinho eu vou ler com você a partir do versículo 14, tá? Diz assim, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. 15, e a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. 16, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e o quê? Essa palavrinha eu já falei dela aqui, grava, granjeou. Se você tiver curiosidade, não precisa acreditar em mim, marca ela, depois você procura no dicionário o que ela significa, já eu explico. E granjeou outros 5 talentos. 17, da mesma sorte, o que recebera 2, que fez também? Granjeou também outros 2. 18, mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e fez o quê? Granjeou também? Não. Escondeu o dinheiro do seu Senhor. E aí eu não vou prolongar muito aqui, porque eu quero só focar nessa parte. Aí a Bíblia diz que esse Senhor volta depois, esse Senhor representa Deus, é uma parábola, tá? Então ele representa Deus e ele presta conta, certas contas com seus funcionários. Bom, o que granjeou, daqueles 5 que recebeu, conseguiu mais 5. O outro que granjeou, dos 2 conseguiu mais 2. E o único que escondeu, só ficou com aquele único. E ele vai querer devolver no acerto de contas aquele 1. E o seu Senhor não aceita. Não. Servo mau e negligente está escrito. Você sabia que eu era severo. Você sabia que eu era duro. Você deveria ao menos ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, alguém faria render para depois me devolver com juros. Então o que eu quero mostrar para você? Irmão, que Deus aceita, ou só aceitou, e continua aceitando, porque isso um dia vai acontecer de novo. Quando isso aqui vai acontecer de novo? No dia do juízo final. Essa cena vai se repetir. Deus só aceitou então, só vai aceitar os que granjearam. E deixa eu chamar a atenção para essa palavrinha. A palavra granjear, você pode procurar no dicionário depois. Ela significa conseguir com muito trabalho ou esforço. É conseguir por meio de esforço. Então, o que recebeu 5 talentos, ele tinha uma grande capacidade. Porque a Bíblia fala, se você voltar um pouquinho aí, você vai ver no versículo 15, põe ali para mim no 15. Olha lá, ó. E a um 5 talentos, e a outro 2, cada um segundo o quê? Sua capacidade. Então eles tinham habilidade, capacidade. Tinham, pastor? Tinham. Mas o que fez multiplicar o que eles receberam não foi a capacidade. Ou foi? Não. Não foi. É aqui que eu quero mostrar para você. Que capacidade, que habilidade não supera esforço. Talento não supera esforço. Porque o que fez com que eles multiplicassem o que o Senhor deu para eles e depois fez com que eles fossem aceitos pelo Senhor, não foi a capacidade. Deus não mede ninguém pela capacidade, Deus mede pelo esforço. Escuta o que eu estou te falando. Isso é verdade, isso é bíblico.
Deus mede pelo esforço. O que tinha capacidade para 5, claro, recebeu mais, mas isso não fez ele multiplicar mais. Você vê que Deus não cobraria ninguém pelo que recebeu, Deus cobrou pelo que multiplicou. Porque o que recebeu 1, ele foi cobrado não por ter devolvido aquele 1, por não ter o quê? Multiplicado. Porque vamos dizer que o problema fosse capacidade. Se fosse capacidade, o que recebeu 5? Vou fazer uma pergunta para você, raciocina comigo. Se quando o Senhor voltasse, ele fosse devolver os mesmos 5, o Senhor aceitaria? Vou repetir a pergunta. O que recebeu 5 talentos, se quando o Senhor voltasse, ele fosse devolver os mesmos 5 talentos, o Senhor aceitaria? Não. Mesmo sendo 5. E esses 5 que ele recebeu primeiro foi pela capacidade, foi pela habilidade, pelo talento que ele tinha. Só que o que fez o Senhor recebê-lo, aceitá-lo, não foi esses 5 que ele recebeu pela capacidade, foi os 5 que ele devolveu a mais, pelo quê? Pronto. É isso. Então fala comigo mais uma vez, fala: Deus não vai cobrar capacidade. Fala: Deus vai cobrar esforço. Porque o que tinha capacidade para 1, se ele se esforçasse, e pela capacidade dele não ser muita, ele conseguisse mais 1, Deus o aceitaria ou não? Sim. Está entendendo o que eu estou falando? Então Deus não está cobrando capacidade. Porque de vez em quando vem alguém com uma desculpinha de que eu não tenho habilidade, que eu não tenho talento, que eu não tenho capacidade. Quem falou que isso é desculpa? Irmão, Deus não aceita esse tipo de desculpa, não. Porque até o menos habilidoso, até o menos capacitado, para Deus não importa. Ele consegue agradar a Deus se ele for o quê? Esforçado. Até o menos habilidoso. De vez em quando tem gente, irmão, que gosta de um afago no ego. Gosta de um confetezinho. Que gosta de um cafunézinho. E para receber faz de tudo e começa. Porque eu não sei. Eu não consigo. Eu não tive oportunidade. Que ninguém me ajudou. Porque eu não estudei. Que eu fui pobre de marré. Vou falar uma coisa para você. Capacidade na Bíblia, nunca foi desculpa para ninguém. Nunca. Aliás, se você for ver, eu vou te mostrar hoje os que Deus escolheu. Sabe quem Deus escolheu? Os menos capazes. Isso é bíblico. Primeira carta aos Coríntios 1, não sei se eu marquei aqui, 1:27, eu acho que eu não marquei, mas coloca ali para mim, vamos ver se é. Acho que é 1 Coríntios 1, acho que é 27, peraí. Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Eu vou mostrar isso para você. Tem coisa que o Espírito Santo ele dá para a gente na hora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Eu sei que é o capítulo 1, mas deixa eu ver aqui se é o 27. Lá, é isso mesmo. Glória a Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir quem? As sábias. E Deus escolheu as coisas o quê? Fracas deste mundo para confundir quem? As fortes. Então Deus escolheu o forte? Deus não escolhe, irmão, por capacidade. Deus escolhe por esforço. Amém, Jesus? Deus escolheu o sábio? Não, Deus escolheu o louco, o doido. Estou falando para você, eu estava falando com os obreiros aqui, os nossos irmãos da equipe de apoio. Antes de começar o culto, a gente estava orando. E eu falei para eles, eu não estou usando de demagogia não, irmão. Falsa modéstia não. Eu sei que tinha muito, mas muito mais pessoas, muita gente, muito mais capaz do que eu para estar aqui. Isso é verdade. E geralmente vai haver. Quando Deus te chamar, para com essa historinha. Porque a maioria dos que Deus chamou, disseram para Deus, Deus, mas eu não sou capaz. Quando Deus chamou Moisés, o que Moisés falou para Deus? Ô Moisés, você vai lá e vai falar para Faraó. Eu, Senhor. Não, mas eu não sei falar. Eu sou gago. Língua pesada, né? Língua pesada é gago. Minha língua é pesada, Senhor, já sou velho. Eu já tinha uma certa idade. Sim, mas você vai.
E pronto. Imagina ele, Senhor, sou gago. Deus, não quero saber. Chega uma hora que Deus grita com Moisés, já leu? Deus se acende a ira, mas quem fez a língua? Não foi eu? Eu estou mandando, você vai. O Jeremias, você vai lá e vai falar para eles. Mas Senhor, só sou uma criança. Não sei falar, não tenho capacidade. Mas você vai. Diga glória a Deus. Então para com esse negócio de usar a capacidade como desculpa. Deus nunca cobrou capacidade. Veja que quando o Senhor voltar, Ele não vai cobrar capacidade. A capacidade foi 5, 2 e 1. Ele não cobrou. Se o que recebeu 5 viesse oferecer 5, ele ia falar, não aceito. Porque eu não estou querendo a sua capacidade, eu estou querendo o seu esforço. Eu quero o seu esforço. Ele só aceitou porque o que recebeu 5, recebeu pela capacidade. Mas ele ofereceu além dos 5, mais 5 que ele conseguiu pelo quê? Pelo esforço. É isso que Deus quer. Diga glória a Deus. Pelo esforço. Então Deus escolheu as coisas fracas. Acho que é o 28. Ele fala mais? Ou é o 26? 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis para aniquilar as que... e as que não são, para aniquilar as que são. E é verdade, irmão. Geralmente Deus escolhe quem não é, para poder contrariar quem é. Amém, Jesus? Ou quem acha que é. Amém? Deus não está nem aí para a capacidade. Eu mostrei para você de Gideão, vou falar dele hoje. Quando o anjo chega para ele está lá malhando trigo no lagar. O anjo fala, vai nessa força que você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Mas Senhor, a minha família é mais pobre em Israel, e da minha família eu sou menor. Todos que Deus escolheu, que Deus chamou, queriam oferecer para Deus capacidade. E Deus falou, eu não quero saber da tua capacidade, eu estou olhando para o teu esforço. Veja Davi, que nós falamos dele também, que era um homem segundo o coração de Deus, que Deus socorreu porque era esforçado. Quando Deus chama Davi, foi através do profeta Samuel. Olha o Samuel chega assim e olha os filhos de Jessé. Estavam todos, menos quem? Porque nem o próprio pai acreditava em Davi. O pai chama todos os filhos porque o Samuel fala assim, Jessé, eu vou aí ungir um filho seu, como rei. E aí o que ele faz? Ele manda chamar todos os filhos, vamos ver quem vai ser. Só que ele esquece de quem? Ele esquece não. Para ele seriam todos menos Davi, pela capacidade que Davi tinha. Quando até o Samuel era homem de Deus, era servo de Deus, mas homem de Deus também erra, porque é homem, é de Deus, mas é homem. Aí ele chega e olha assim, quem que ele vê? Eliabe, o filho mais velho. Ele já pega o azeite, já vai com a mão assim, para ungir o Eliabe. O Senhor fala, ops! E ele fala assim, certamente está perante o Senhor o seu ungido, porque ele viu quem em Eliabe? Capacidade, porte de rei, estatura, postura de rei. Só que Deus fala para ele assim, ó, o homem viu que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha o quê? Aí onde ele fala, quando ele fala que achou Davi, ele fala assim, ó, achei a Davi, socorri um que é esforçado. Achei a Davi com o meu santo, olha o quê? Ungir. Deus escolheu o menos capaz, mas porque ele era o quê? Esforçado. Então esquece esse negócio de capacidade, de talento, não queira dar essa desculpa para Deus, irmão. Deus não está procurando talentoso, aliás, Deus está procurando esforçado. Eu já vi muita gente na obra de Deus, eu já vi muita gente até no mundo secular, nos trabalhos lá fora, gente muito talentosa, só que não vai. Por quê, pastor? Porque não se esforça. É aquele que sempre chega atrasado, é aquele que sempre dorme até mais tarde, é aquele que não quer estudar, é o indisciplinado, é o rebelde. É o talentoso, se ele pegar para fazer, pelo amor de Deus, ele arrebenta. Mas ele não tem o quê? Esforço. Ele não tem comprometimento. Não tem. 1000 vezes Deus prefere o comprometido e esforçado do que o talentoso, indisciplinado. 1000 vezes. Nesse tempinho que eu venho na obra de Deus, eu estava comentando com os irmãos, que eu já vi muita gente talentosa demais. É muito talentosa. Que já veio com aquela capacidade e tal, tudo. Mas qual era o problema, pastor? O problema é que era indisciplinado.
descomprometido ou sem compromisso, era acomodado, não se esforçava. Sabe o que Deus fez? Eu vi isso várias vezes. Deus tirou o talentoso, foi lá e pegou o esforçado e colocou no lugar. Várias vezes. E o que Deus fez com o esforçado? Ele não tinha capacidade, ele não tinha talento. Deus deu talento para ele, porque ele era o quê? Esforçado. Deus acrescentou capacidade. Porque para Deus o que conta mais, meu irmão, é o comprometimento, é o esforço. E nós não estamos entendendo isso. Nós estamos querendo oferecer para Deus capacidade, ou usar até a capacidade como desculpa. E Deus não aceitou naquele dia lá em Mateus 25, deixa eu voltar aqui rapidinho. Deus não aceitou capacidade, Deus quis saber do esforço. Granjear, então, é conseguir por meio do quê? De esforço. E quando ele foi cobrar contas, ele perguntou para um: quanto você granjeou? O Senhor me deu 5, pela minha capacidade. Mas eu, pelo meu esforço, estou devolvendo mais 5. O Senhor me deu 2 pela minha capacidade, mas eu granjeei. Consegui por meio de esforço, mais 2 está aqui. E o Senhor os aceitou, diga glória a Deus. Agora o que recebeu um, colocou na terra, falou: Senhor, o Senhor, eu sei que o Senhor é rígido, eu sabia que o Senhor era muito severo, aí eu escondi o talento do Senhor, eis aqui o que é teu. E eu falei para você que isso não foi só medo. Porque quando nós lemos isso na Bíblia, a gente entende esse último servo, o servo de um talento só, como alguém que ficou com medo. Eu fiquei com medo de perder, porque tem gente que fala isso, né? Fiquei com medo de perder. Não. Eu entendo também esse servo de um talento só como alguém preguiçoso, acomodado. Porque eu já mostrei para você que um dia Deus me revelou isso aqui, ó. Volta aí para o versículo, para Mateus capítulo 25, para o versículo 19, olha aí, ou 18. Mas o que receber um talento, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha o 19 agora, o que diz ali no começo? E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Sabe o que Deus mostrou aqui? Aquele que cavou o seu talento e enterrou na terra, ele teve, tanto quanto os outros, muito tempo. Porque a Bíblia diz que muito tempo depois foi que aquele senhor foi voltar. Irmãos, eles tiveram muito tempo. Não foi uma coisa que, foi depressa, não deu tempo, não. Ele teve tempo de pensar, repensar, ele teve tempo de esperar, ele teve tempo de tomar uma atitude. E quando eu falei para você, o Espírito Santo me mostrou isso aqui, eu perguntei para você, o que granjeou mais 5, ele teve muito tempo, ele se esforçou nesse tempo, aproveitou esse tempo e conseguiu mais 5. Usou o tempo, conseguiu mais 2, o segundo. E o terceiro, depois que ele enterrou o seu talento, olha para mim, você já parou para pensar o que é que ele ficou fazendo? O que ele ficou fazendo? Depois que ele enterrou o seu talento, que assim que ele o recebe, a Bíblia diz que ele enterra. E aí vem então a Bíblia dizendo, muito tempo depois. O que é que ele ficou fazendo com todo esse tempo que Deus deu para ele? Eu tenho uma sugestão, eu acho que ele arrumou uma rede, pendurou num coqueiro, pegou uma água de coco e ficou lá. Enquanto o de 5 talentos passava assim, suado. Fala, rapaz, mas para que tudo isso? Você é um cara capaz, você já tem 5. Não, mas eu não posso me conformar, não posso me acomodar. O Senhor está dando tempo, já ele volta aí. E eu preciso conseguir? Então tá bom, o meu está garantido. Está enterrado lá. De repente passava o de 2 talentos, suado, né? Porque granjear, conseguir por meio do quê? Esforço. Suado e tal, cansado. Ele falava, meu Deus, para que toda essa correria? Para que todo esse esforço? Porque já o Senhor está vindo aí, olha. Já o Senhor está vindo aí. A gente precisa ter algo a oferecer para Ele. Não, o meu está garantido. Está entendendo? Por isso que Deus o trata dessa maneira que você vai ver. Porque às vezes a gente vê ele como um coitadinho medroso. Tadinho, ele ficou com medo. Não é bem assim. Tanto é que Deus é amor, Deus é justo. Deus não trata ninguém, irmão, de maneira injusta. Sabia disso? Cada um vai ter o que mereceu. Tanto é
que olha como o Senhor trata ele. No versículo 26, rapidinho que eu já vou para outra parte. E ele fala assim, ó, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. 26, respondendo, porém, o seu senhor disse, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. 27, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. 28, tirai-lhe pois o talento, e dai ao que tem quantos? 10. Irmão, quem se esforça, quem não se esforça vai perder até o que a capacidade lhe deu. Porque o que ele tinha ainda não foi por esforço. O que tinha ainda tinha por causa do quê? Da capacidade, porque a Bíblia diz que foi dado a cada um segundo a sua capacidade. E até o que ele tinha por ser capaz foi tirado dele, porque ele não se esforçou. E eu falo para você, é por isso que tem muita gente hoje capacitado aí na beira da sarjeta. Estou falando para você. É por isso que tem muita gente hoje capacitado, talentoso, comendo o pão que o diabo amassou. Por quê, pastor? Porque até o que a capacidade poderia lhe dar, ele perde para o outro que é esforçado, que se esforça. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. Irmão, Deus não está procurando talentosos, não. Deus não está fazendo um concurso de talentos. Deus está sondando os esforçados. Deus está observando. Deus não está procurando alguém para se exibir. Vamos lá, vamos fazer um concurso de talento. Vem cá, mostra a sua capacidade. Deus está olhando nos cantinhos os esforços. Deus está olhando nos secretos os esforçados. E Deus tem uma maneira de medir. Como é que Deus faz, pastor, para medir? Deus usa muitas vezes uma peneira que eu vou mostrar para você. Vamos lá que você vai entender o que eu quero dizer. Juízes capítulo 8, versículo 4. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Juízes 8, 4. Porque quem não é esforçado, irmão, enquanto está fácil, ele vai embora. Enquanto tudo está cooperando, ele vai. Talentoso, ele vai, mas enquanto não fica difícil, enquanto a capacidade dele dá conta. Mas vai chegar uma hora, escuta bem o que eu vou te falar. Vai chegar uma hora que a tua capacidade, o teu talento não vai resolver. O que vai ter que entrar? O esforço. É aí que Deus começa a separar. É aí que Deus começa a peneirar. Deus começa a separar os esforçados para Ele. Quando, pastor? Quando a capacidade, a habilidade, o dom já não dá mais conta. Aí tem que ser o quê? O esforço. Olha para o pastor. Quem conhece muita gente com dom de pregar a palavra? Mas dom, eu conheço, estou falando para você. Tem gente que tem um dom de Deus, da pregação da palavra, e que hoje não está pregando. Eu conheço gente com dom de pregar a palavra, que hoje está mendigando na rua. Para ele, está lá usando droga, está lá na bebida. Mas para conversar para você ver. Porque o dom não é retirado, você sabia disso, né? Que o dom ele não é tirado. A pessoa continua com aquele dom. A pessoa tem um dom tremendo, irmão. Mas está lá, no crack, na cocaína, na pinga. Então cuidado com esse negócio de talento, de capacidade. Alguém conhece pessoas que eram levitas, cantavam ou tocavam para Jesus? Cantam ou tocam? Cantam muito, tocam muito, que hoje não estão fazendo nada para Jesus. Eu conheço muitos. Vivendo hoje uma vida maldita, irmão, no pecado. Usando aquele dom que Deus deu até para coisa errada. Mas que tem um talento maravilhoso. Escuta o que eu estou te falando aqui, que é o Espírito Santo falando com você. Tem gente que tem talento tremendo. Que canta, que toca, que prega, que louva. Por que eles estão lá? Porque chegou um dia que Deus passou a peneira. Essa aqui que eu vou te mostrar hoje.
E quando Deus passa a peneira, Ele faz essa separação. Que separação que é essa, pastor? É um momento, vou repetir, em que o dom, em que o talento já não dá conta mais. É aquele momento em que só vai conseguir continuar quando entrar o esforço, se esforçar. Porque o talento não vai dar conta. O dom não vai dar conta. Pastor Jaime, ele fala uma coisa que eu guardo muito essa frase no meu coração. Ele fala assim, ó, usado não significa aprovado. Porque tem gente usada por Deus, de dom, de capacidade tremenda, mas que não está recebendo a aprovação de Deus. Que quando Deus passa na peneira, ele fica, porque não tem compromisso com as coisas de Deus, porque não é esforçado. Tem um dom tremendo, tem um talento tremendo, mas não é alguém de comprometimento, fidelidade, esforço. Está entendendo o que eu estou dizendo? Vou mostrar para você aqui na prática. Deixa eu correr aqui por causa do horário. Vamos lá em Juízes capítulo 8. Eu quero que você vá direto no versículo 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam. Presta atenção. Quantos homens? 300, né? Já cansados, mas ainda o quê? Perseguindo. O que é isso aqui? Esforço, irmão. Esforço. Não tem outra palavra para isso. E aqui eu entendo por que Deus escolheu esses 300. Por quê? Porque Deus sabia que ia chegar nesse ponto aqui. Ia chegar no ponto, meu irmão, que só ia continuar quem fosse o quê? Esforçado. E você vai ver, se depois você tiver interesse, você pode ler o capítulo 8 todinho, porque isso aqui é tremendo. A Bíblia fala que o Gideão estava perseguindo os amalequitas. E ele foi pedir ajuda para os irmãos lá de Efraim, para dar pão e comida, porque esses homens estavam exaustos, ninguém deu pão e comida. Aí ele foi em outra cidade, pedir socorro, olha, tem alimento para os meus homens, porque nós estamos perseguindo, ele ainda estava perseguindo os 2 reis dos amalequitas. Perdão, dos midianitas. E aí sabe o que um dos irmãos falou para ele? Falou assim, você já conseguiu? Para que eu vou te dar pão se você ainda não conseguiu o que você falou? O dia que você conseguir, quem sabe a gente conversa. Não fique assustado quando você falar do que você está perseguindo e as pessoas não te derem crédito, porque isso vai acontecer. Ele falou assim, eu estou perseguindo os 2 reis dos midianitas. Ah, é? É. Ah, então tá bom, a hora que você conseguir, você volta aqui então. Ele falou, pois eu vou voltar. Eu vou voltar com a minha vitória, diga glória a Deus. Ele fala assim, ó, eu vou voltar com a minha vitória, vocês vão se arrepender. Amém? Não fica discutindo, não fica pedindo, porque muitas vezes as pessoas só vão te receber quando você voltar com o resultado, porque você falar na hora, não adianta. Mas continua perseguindo o seu resultado, ainda que cansado. Então não recebeu apoio de ninguém, mas com fome, porque ninguém deu comida para eles nem nada. Mas esses 300 aqui, irmão, mesmo cansados, eles continuavam o quê? A perseguir, ninguém parava eles. Só que como que Deus chegou nesses 300 aqui? Por isso eu entendo o que Deus fez lá no capítulo 7, rapidinho eu vou ler para você. Acho que é o capítulo 7. Deixa eu falar de boca aqui para você por causa do horário. Você sabe quantos que eram originalmente? Eram 30 mil. Quando Deus chamou Gideão para vencer essa batalha, ele tocou a trombeta e veio 30 mil soldados. Deus olhou e falou assim, é muita gente. Faz o seguinte, Gideão, chama todo mundo e fala assim, ó, quem for medroso, quem for covarde, quem tiver com medo, pode ir embora. Gideão fez, chamou todo mundo e falou, ó, quem for medroso, quem for covarde, quem tiver outro compromisso aí, pode ir embora. Numa pancada só foi 20 mil. 20 mil. Acho que Gideão já ficou com o olho arregalado. Falou, meu Deus do céu, 30 mil já era pouco. 20 mil foi embora. Ficou quantos? 10. Aí Deus olhou e falou assim, não. Ainda tem muita gente, Gideão. Vamos passar outra peneira. Escuta para você ver. Qual foi a outra? Você vai levar eles para beberem água. E quando eles forem beber água, você vai observar. E eu vou falar para você quem é que vai ficar. Aí tá bom, Gideão observou todo mundo bebendo água e depois foi perguntar para Deus. E aí Gideão observou, observei. Vou falar para você quem vai ficar. Você viu aqueles que estavam pegando a água com a mão, assim, fazendo conchinha, bebendo, igual
um ser humano civilizado, igual todo mundo faz, com higiene, bonitinho. 100. Então esses aí você manda embora. Aí você viu uns doidos que estavam lambendo a água igual cachorro assim. Eu vi, Senhor. Tinha uns doidos lá fazendo isso aí. Logo o Gideão pensou, esses aí Deus vai mandar eu dispensar, porque não é possível, deve faltar alguma coisa. Deus falou o que para ele? Pois é, Gideão, esses aí você fica. Aí você entende o que a Bíblia fala, que Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir o quê? Esses doidos deram quanto? 300. Tinha quanto no começo? Vamos ver se você lembra. 30 mil. Quanto que é 300 de 30 mil? Quanta a porcentagem? 1%. 1%. E eu anotei isso aqui quando eu estava meditando nisso hoje. Por isso Deus queria apenas 300, porque quando viesse o cansaço, eles não parariam. Eles não iam desistir. Eles eram meio doidos mesmo. E Deus está procurando os meio doidos. Porque os muito certinhos não servem a Deus, não. A hora que a coisa começa a ficar difícil, vocês vão embora. Vai ou não vai? Vai, eu estava pregando esses dias aqui. Jesus também passou essa peneira. O discurso de Jesus ficou duro e começou a pegar no pé. E um monte foi embora. Ficou só 12. E aí, Deus escolheu esses 300, que representa de 30 mil, 300, 1%. Fala comigo assim, ó, não talentosos, não habilidosos. Irmão, eles tinham tanta falta de habilidade que nem pegar água com a mão para trazer na boca eles conseguiam. Tinha que beber igual cachorro. Está entendendo o que eu estou falando? Fala 1%. Não perfeito, não normal. Servir a Deus não pode ser normal não, porque normal é o mundo, né? É normal você beber, fumar, socialmente, é normal. Então por isso que para servir a Deus não pode ser o quê? Tem que ser quadrado, careta. É normal você ficar. O que tem você ficar com uma pessoa hoje aqui, com a outra lá? É normal, hoje todo mundo faz, todo mundo trai. É normal. Então, 1% não normal, deixa eu continuar aqui. Não normal é melhor para Deus do que 99%. Fala comigo, talentoso, capacitado, normal, civilizado. Para Deus é melhor 1% do que os 99%. Eu te pergunto, você vai fazer parte desse 1% dos 99%? Nós vamos descobrir quando bater o cansaço. Nós vamos descobrir quando a coisa ficar pesada. Eu estava falando para os irmãos o seguinte, tem uma frase que não é bíblica não, mas eu concordo com ela. Fala assim que na descida, todo santo ajuda. Até o Satanás, sabia, né? Na descida, todo santo ajuda. E ajuda. Porque na descida é fácil, não precisa de esforço. Só capacidade, talento, todo mundo é talentoso na descida. Agora, na subida, é só Deus. É só os esforçados, irmãos. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? E aí que Deus vai descobrir. E várias vezes isso aconteceu na Bíblia. Deus usou essa peneira para separar quando ficou difícil. Por quê? Tem gente que para. Lembra do rei Joás? Ele atirou 3 flechas e fez o quê? Parou. O inimigo não foi completamente vencido. Ele teve 3 vitórias, mas ficou naquilo ali. Por isso que Deus separou para Gideão apenas esses 300. Porque não eram talentosos, não eram capacitados, não eram nem normais. Nem normais eram, mas eram o quê? Esforçados, irmão. Mesmo cansados, eles continuavam o quê? Perseguindo. Diga glória a Deus. Só vai atravessar o Jordão, irmão, quem foi esforçado. Não tem outro jeito. Mesma coisa aconteceu com o exército de Davi. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, rapidinho. Está entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Pergunta para o irmão do seu lado, fala assim, isso é normal, irmão? Porque crente não é muito normal, não. Dá um glória a Deus, eu gostei da irmã, fala glória a Deus. Ai não, pastor, eu quero ser normal. Então aí, você vai...
Daqui a um tempo você não está mais aqui. Porque crente não é meio normal, não. Está todo mundo comendo churrasco, ele está lá. Bebendo água. Mas você é doido. Por que você não está comendo churrasco? Não, estou num propósito com Deus. Aí, olha lá. É assim ou não é? É. A gente para servir a Deus não pode ser muito normal, não. Não é? Está todo mundo dormindo. O crente está lá, no meio do quintal. Lá. Aí a vizinha olha do muro e fala, meu Deus do céu, o que é isso? A mulher de madrugada andando para lá e para cá. Coitada. Só que a gente não toma remédio, eles tomam, né? Nosso remédio é aqui, eu digo a glória a Deus. Amém? Aí tá lá, né? O crente de madrugada. Aí você chora, grita. Lá o vizinho fica, meu Deus do céu. Esse vizinho é doido. Amém? Mas irmão, porque os normais Deus dispensou. E na hora da subida eles não aguentam. Na hora do cansaço eles não conseguem continuar perseguindo. Amém, Jesus? Vamos lá, olha o que fala aí. 1 Samuel capítulo 30, verso 8. Diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo o que? Libertarás. 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram para trás, o quê? Aqui tem um segredo muito importante, meu irmão, não fique para trás, porque quem ficar para trás vai parar. Nós estamos num jejum, vem junto. Nós estamos num propósito, vem junto. Por isso que eu estou pegando no seu pé, e eu faço isso mesmo de propósito. Nós estamos na oração da madrugada. Ai, pastor, eu não estou, você já está para trás. Nós estamos num jejum. Ai, eu não posso, você está ficando para trás. Não, vai junto, anda junto. Porque quem ficar para trás vai parar. Sabe, tem gente que vai ficando cada vez mais para trás. Como eu falei esses dias, Pedro, ele caiu, negou Jesus quando ele começou a seguir Jesus de longe. Quem estava nesse culto aqui, alguém lembra? Então, pois é. Ele começou a ficar para trás. Ele estava seguindo, mas não era mais tão perto, já começou a ficar distante. Quem fica para trás para. Aí tem um culto, a pessoa não vem, tem um propósito, a pessoa não está, tem a campanha, a pessoa não faz. Bom, você está numa família, anda junto. Amém, Jesus? Nós estamos servindo a Deus juntos por causa disso, porque junto é melhor do que sozinho. Amém? Então anda junto, anda num propósito, na mesma fé. Porque os que ficaram para trás pararam. O que diz o verso 10? E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram onde? Atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Está vendo? Sempre vai haver um grupo dos que começam a ficar para trás e são vencidos pelo cansaço. Aí agora eu te pergunto, os 400 que continuaram não estavam cansados? Hã? Claro que estava, meu irmão. Eu fico assim, eu fico bravo. Quando eu vou conversar com alguém, e a pessoa fala assim, eu falo, fulano, não estou te vendo na igreja, você não está indo, você está ficando para trás, você já está assumindo, o que está acontecendo? Ai, pastor, é que eu trabalho, e aí eu canso. Sabe por que eu fico bravo? Porque eu falo assim, meu Deus do céu, será que todo mundo que está na igreja não trabalha? Eu te pergunto, você trabalhou a semana inteira? Quem trabalhou? Deixa eu ver. Olha só. Não conheço todos, mas uns aqui eu sei, irmão, que faz 2 turnos, trabalha em 2 serviços. Tem uns aqui que eu conheço, irmão, que misericórdia. Aí a pessoa vem falar isso para mim, não vou porque eu trabalho, pastor, chega no domingo eu quero descansar. Posso falar? Você vai ficar chateado, não? Então quem vem na igreja no domingo, todo mundo é vagabundo. Ninguém faz nada. Pelo amor de Deus, irmão. Os 400 estavam cansados ou não estavam? É aí que entra o quê? O esforço. Que diferença tinha? Eu te pergunto, que diferença tinha entre os 200 que ficaram e os 400 que continuaram? Só isso, esforço. Porque eles eram todos iguais, caminharam a mesma distância. Por isso que eu falo que Deus não tem preferidinhos. Por isso que quando eu falo isso, tem gente que fica chateada, mas é a verdade. Deus não tem os seus preferidinhos, os seus fofinhos que Ele gosta de abençoar mais. Não, Deus vê que entre todos que estão fazendo a mesma coisa, tem os que se esforçam mais. Sempre vai ter. E quando passar essa peneira, você que vai decidir se você vai ser dos que ficam ou se você vai ser dos que vão.
Se você vai ser daqueles que vão dar a desculpa do cansaço, como foi lá atrás com Gideão, como está sendo aqui com Davi, se você vai dizer, estou cansado, pastor, hoje eu não vou na igreja não. Estou cansado, hoje eu não vou buscar. Ou se você vai se esforçar. Por isso que o povo de Deus, ele não é muito normal. E eu falo, hoje o cansaço é uma desculpa para servir a Deus, mas na época para servir o capeta não era. Porque você saía do serviço, ia para a bagunça e ficava a noite inteira. Muitos aqui, sim ou não? E ficava. E tinha gente que ficava a noite inteira na bagunça, no outro dia cedo ia trabalhar. Fala a verdade, quem já fez isso, levanta a mão que Deus sabe. Está vendo? E saía do serviço, e ia fazer não sei o quê, e não tinha cansaço. Aí vem falar para mim que, trabalho a semana inteira, estou cansado. Pois é, você, eu e todo mundo aqui. A diferença é que quem se esforça vai estar aqui. E quem não se esforça vai ficar para trás. Amém, Jesus? Essa é a verdade. Deus não está procurando capacitados, talentosos. Deus está procurando o quê? Esforçados. Eu tinha mais para te falar, mas o tempo não me permite. Eu vou pedir para você.